Olá, povo de Deus! Bem-vindo a esta nova temporada. Convidamos a toda a família Paz Church Manaus e Amazonas a entrar nesse grande desafio de mergulhar e conhecer as Escrituras. Les asseguro que a sua vida não será a mesma e de certeza que todos nós seremos visitados pela presença do Deus Todo-Poderoso. Queridos, meus amados, vamos motivar a todos os nossos discípulos e membros do Life Group e juntos vamos embarcar na nave do conhecimento da Palavra de Deus, lendo a Bíblia em um ano. Bem-vindo a esse novo tempo. E já quero entrar no capítulo 1 de Gênesis. Vamos começar nesta grande viagem. Gênesis capítulo 1. Aqui nós vemos a palavra de Deus em Gênesis, nesse livro conhecido chamado o livro de Moisés. O primeiro capítulo nos relata sobre a criação do céu e a terra. Mas ele começa dizendo que a terra era sem forma e vazia. E onde realmente nós vemos, numa outra versão, diz assim que a terra estava num caos. Interessante. E quando diz assim, porém, algo importante acontece, que no meio do caos o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Uau, que coisa linda! O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E o versículo 2, ele vai dizer assim, o Eterno manifesta a sua soberania, onde ele usa o poder das palavras, como ele começa a criar as coisas. Olha só, quando ele disse, haja luz, e houve luz, e fez a separação entre a luz e as trevas. E quando nós vemos, aqui nós podemos aprender um princípio muito importante, queridos, como Deus nos dá o exemplo da criação, no poder das palavras. Você e eu também, nós somos filhos de Deus. Como filho de Deus, nós temos a autoridade dele, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, de usar o poder das palavras no nome de Jesus. Mas, seguindo o Gênesis aqui, ele diz, haja luz e houve luz, e fez a separação entre a luz e as trevas. Versículo 5, aqui ele diz assim, ele chama a luz de dia e as trevas de noite. Deus cria o firmamento no meio das águas, divide entre os rios e os mares. Versículos 10, ele separa a terra. Versículos 11, ele continua criando pelo poder, sabe? E pelo poder das palavras. E sabe, irmãos, como que as coisas vão acontecendo? Ele disse, produz a terra relva e as suas sementes, árvores frutíferas. O Eterno cria os céus e todo o universo e a criação dos seres viventes. Mas quando aqui tudo isso no capítulo 1 de Gênesis. Queridos, quando nós vamos para o capítulo 2 de Gênesis, o Senhor estabelece no jardim a maneira como o homem deve se conduzir no jardim. Nós vemos como Deus criou a mulher. Deus ele estabelece, Deus disse assim, não é bom que o homem esteja só. Interessante. Versículo 21 do capítulo 2 de Gênesis. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem e este se adormeceu. Tomou uma das costelas e fechou o lugar com a carne. Olha só, versículo 23. Quando o homem, ele acorda, tem outra realidade. Ele vê alguém do seu lado, ele vê uma mulher do seu lado. Quando ele diz em versículo 23, disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela chamar-se-á varoa, porquanto foi tomada do varão. Queridos, aqui no capítulo 2, nós vemos Deus estabelecendo a maneira como o homem deveria se conduzir no jardim. Ele cria a mulher. E aí, então, nós vemos aqui, que nós podemos, olha só o que disse aqui, versículos 1 de Salmos 1. Mas antes de nós entrarmos no Salmos 1, eu quero meditar um pouquinho aqui. Deus coloca o homem no jardim. Deus estabelece, dá umas diretrizes. Ele coloca a palavra dele. Por meio da palavra, o homem deveria obedecer. E Salmos 1, ele vai dizer assim, bem-aventurado o homem que não anda em conselho de ímpios. Em outra versão, ele vai dizer, feliz é o homem que não anda em conselho de ímpios, que não se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Uau! E na sua lei medita de dia e de noite.
Ele será como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Interessante? Olha, quando ele vai dizendo assim, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Este é o desejo de Deus para com todos os seus filhos, que eles sejam bem sucedidos. Mas Deus tem colocado na vida do homem, que sempre eu estou falando o GPS, para ele sempre obedecer o que ele tem dito. Deus tem deixado os seus preceitos, Deus tem deixado a sua palavra, Deus tem deixado os mandamentos para você e eu, nós seguimos, simplesmente obedecer. E o final desse trecho, quando ele diz assim, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Esse é o desejo de Deus, que você e eu estejamos sucesso no final, viu? Em todos os projetos que você faz. Mas eu preciso atentar àquilo que Deus está falando. Eu preciso atentar àquilo que Deus tem me dito, qual é o caminho que eu preciso seguir. E a palavra dele nos conduz. E aqui diz, feliz é o homem, aquele que não anda em conselho de ímpios. Por que disse assim? Qual é, se você segue o conselho de um homem de Deus, a sua vida será um sucesso. Se você segue o conselho de uma mulher de Deus, a sua vida será um sucesso. Eu lhe garanto, você e eu, nós viveremos um tempo diferente. Se nós obedecemos a palavra de Deus. Você, meu amigo, você, minha amiga que está ouvindo, você jovem, você que faz parte dessa família de Deus, a família Pastor de Manaus, segue os princípios, vive os princípios e a sua vida será um sucesso. Como diz aqui, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto à corrente de águas e que no seu devido tempo ele dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido, seguindo os preceitos, seguindo os princípios, obedecendo a palavra de Deus. Mas, e aqui nós temos um grande exemplo aqui. Queridos, olha só, nós temos um grande exemplo em Lucas capítulo 5, versículo 27 ao 39. Nós temos aqui um grande exemplo. No primeiro versículo só, eu quero te mencionar. Aqui ele está falando sobre o coletor de impostos. Quando Jesus ele chega, ele diz assim, vem e segue-me. Uau! Que coisa poderosa! Este homem, ele não questionou. Este homem não disse, por que eu vou seguir? Não. Ele sabe porque Jesus, ele estava passando. Ele olha para ele olha para dentro dele e ele sente, este coletor de impostos, ele sente que realmente essa palavra chegou no mais íntimo da alma dele, sabe? Ele disse assim, ele deixou tudo e seguiu o mestre. A quem você está seguindo? Quem você está seguindo? Quem é a sua maior influência? Jesus chegou e influenciou no coração deste coletor de impostos. E esse homem não questionou em seguir. Ele não disse, por que eu preciso seguir? Por que ele me chama? Quem é ele? Não. Ele sabia que ele era o Cristo, aquele que tem a palavra da vida. A quem você está seguindo? Quem está sendo a sua influência? O salmista, ele disse, feliz é o homem que não anda em conselho de ímpios. Que pessoas estão influenciando em sua vida? Jesus deixou a sua palavra para você e nós seguirmos a palavra dele. A quem você está seguindo? Mas eu vou te garantir uma coisa, se você como este coletor de impostos, que ele não duvidou, ele não questionou, quando Jesus disse assim para ele, vem e segue-me. A Bíblia diz, imediatamente, este homem o seguiu. Eu convido você aqui, nesse primeiro dia, nesse novo desafio de ler a palavra de Deus, sabe? Segue a palavra de Deus. Segue o Jesus que mudou a minha história. Ele pode mudar a tua história também. Para você, meu amigo. E para nós que fazemos parte da família de Deus, continue seguindo e obedecendo aos princípios da palavra de Deus e a sua vida não será a mesma. Deus te abençoe, meu querido irmão. E eu quero nesse momento desafiar você para compartilhar com seus amigos, com seus familiares, a entrar nesse grande desafio. Todos os dias nós teremos uma palavra poderosa, uma palavra que vai mudar a sua história, uma palavra que vai mudar o seu destino para você, jovem. Como é bom seguir os conselhos de Deus. Como é bom seguir os conselhos da palavra de Deus. Como é bom seguir os conselhos dos nossos pais. Ouça o conselho dos nossos pais, sabe? E ela te levará para o caminho do sucesso. Quando ele disse, e tudo quanto ele faz
será bem sucedido. Eu convido você, olha só, não perca nenhuma manhã, nenhum dia. Todos os dias nós estaremos esse ano 2024, sabe, viajando nessa nova temporada de ler a palavra de Deus. Toda a Bíblia é um ano. Não deixe de curtir, compartilhar, sabe, e dar seu like aí no nosso canal. Deus te abençoe. Muito obrigado por estar com a gente.